Então, vamos lá, então. Boa tarde a todos e a todas, meus queridos e minhas queridas, né? Para não perder esse ritmo, não é? Já somos quase 100 pessoas na sala e os meninos chegando. Estamos com 31 dias para homenagear e aprender com os exemplos de mulheres incríveis que nos inspiram. Vocês estão realizando um trabalho maravilhoso, viu? Meninos e meninas da ETE Chico Sainz. Esse mês de março está fantástico. E nesse projeto, Mulher ETEX, o ser mais importante é você, vocês estão simplesmente arrasando. Nós, da ETE Chico Sainz, estamos muito felizes com tudo que está acontecendo. Queríamos também lembrar que estamos com uma ação social muito, muito importante, principalmente neste momento, não é? Buscar uma forma de doar amor às mulheres do abrigo Imaculada Conceição, localizado no bairro do Guadalupe, em Olinda. Vocês podem arrecadar alimentos, materiais de higiene pessoal, fraldas, né? Materiais de limpeza. Gente, é muito importante. Essa semana recebemos doações que já foi direto para a conta do abrigo, que também está no nosso card. Ficamos muito felizes, porque estamos extrapolando, não é, os portões da Escola Técnica Estadual Chico Sainz. Pessoas que a gente que está vendo no Instagram, toda o nosso trabalho, o trabalho de vocês, estudantes. E aí já fizeram um depósito na conta, não é, do abrigo Imaculada Conceição e outros materiais que eu sei que vocês já estão arrecadando, tá? Então, não esqueçam. E hoje, gente, antes de convidar a nossa palestrante, a delegada Inalva Cavendish, Todinho, né? ainda não convidaram a palestrante. Ou se tu tivesse entrado antes, ia ter que ouvir o blá 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 dela dizendo que é para doar tal coisa, sendo que ela está precisando. Oi? Adriele? Certo. Então, hoje, nas Mulheres que Inspiram, a ETE Chico Sainz, ela traz para todos nós uma mulher altamente empoderada, uma mulher da lei, não é? Que vai trabalhar sobre empoderamento de mulheres e violência de gênero. Daqui a pouco a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a delegada Inalva Cavendish, certo? Eu espero ter dito o nome certo. Mas, nesse momento, eu quero chamar aqui o nosso gestor da GRE Metropolitana Norte, professor Saulo Guimarães, para poder dar as suas boas-vindas. Boa tarde a toda a ETE Chico Sainz, né? Parabenizar pela semana, né? Um enorme presente que realmente vocês estão dando aos nossos estudantes, né? A equipe, a comunidade escolar toda, né? As mulheres que estão sendo as grandes beneficiadas também, né? Com essa palestra, porque os homens também são contemplados, né? Assuntos e palestrantes que trazem conteúdos específicos também para a necessidade da nossa comunidade no todo, né? E desde já parabenizar ao nosso gestor Roberto Miranda, toda a sua equipe pedagógica em nome de Virgínia, né? Todos os professores que estão acompanhando, os estudantes também que estão envolvidos no processo. Assim, engraçado a aluna entrar perguntando, né, se era para um curso ou outro a palestra, né? E a gente sabe que essa palestra ela já nem cabe só dentro da ETE Chico Sainz, né? Essa programação ela já é uma abertura para a comunidade pernambucana. Estamos precisando muito da abordagem das temáticas que estão sendo discutidas, né? Não dá mais, né? A gente vê noticiários de mulheres sendo vítimas da violência, não cabe mais para nossa sociedade. É até um absurdo, quanto mais informação a gente passou a ter,
mas também casos, né, gritantes desse tipo de agressão, de violência, né, de situação dentro da sociedade envolvendo a mulher. E aí, para isso, eu quero parabenizar a delegada Inalva, né, que estará abrilhantando essa tarde hoje, né, com a temática empoderamento de mulheres e violência de gênero, dizendo para que todos possam ter uma excelente tarde, né, um bom acompanhamento dessa escuta da nossa delegada, que está aí presente também, e dizer para ela que a nossa regional também, ela sinta-se muito à vontade, sinta-se muito bem, que a nossa regional, em nome da Escola Técnica, né, Chico Sainz, está acolhendo ela para essa aula, esse acréscimo de informação, de conteúdo e de aprendizado que é possível ser feito dessa maneira. Então, parabéns a todos, tá? A escola acertou demais em fazer desse espaço o espaço da aula do estudante, né? Nós não estamos sem aula. A aula é a sequência, a rede, a série de palestras Mulheres que Inspiram, que está sendo disponibilizada aí. E nada melhor do que uma aula que envolve todo mundo, nem todo mundo precisa estar matriculado. Eu não tenho matrícula, estou na aula, né? Eu não sou estudante, estou na aula. Tem Virgínia acompanhando a aula, o professor vem de fora. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, parabéns mesmo para vocês pela iniciativa. E essa é uma de várias. Parabéns, Roberto. E desejo melhoras, viu, Roberto, para sua mãe, né? Estamos acompanhando. Muita força, fé, foco aí e confiança em Deus, já dá tudo certo. Um abração, sejam todos muito bem-vindos e sintam-se bem. Obrigada. Muito obrigada, Saulo. Nós que fazemos a Escola Técnica Estadual Chico Sainz, estamos muito acolhidos por todos, né? Isso é muito importante e essa acolhida ela está sendo também repassada para todos os nossos estudantes e professores. Estamos cuidando um do outro, não é? Isso é muito importante, certo? Hoje, gente, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da delegada Inalva Cavendish. Vamos, se ela nos permite, vamos falar um pouquinho sobre ela. Inalva, a delegada Inalva, é nordestina, nascida em Pernambuco, na cidade do Recife, no último dia do mês de abril, 2 anos antes de 1960. Eu adorei essa forma de poder dizer quando e onde nasceu, foi maravilhoso. Não conheceu seu pai biológico, pois esse morreu antes dela completar 1 ano de vida. Foi criada por sua mãe, uma mulher guerreira, que para poder ganhar o seu sustento de forma digna e honrosa, trabalhou como empregada doméstica durante muitos anos em sua vida. Estudou em escola pública, desde a alfabetização até o 2º grau, o que hoje chamamos de ensino médio. Desde os 10 anos de vida, ela resolveu que queria fazer um curso de Direito para combater as injustiças sociais. Aos 13 anos, teve seu primeiro emprego, fazendo recreação com crianças em uma escola. E, a partir daí, resolveu que nunca mais iria depender financeiramente de ninguém. Ia ao colégio pela manhã, trabalhava à tarde e estudava, se organizava à noite, até que conseguiu um trabalho melhor, com carteira assinada e em 2 turnos, tendo, por tal razão, passado a ir para o colégio no horário noturno. Seu primeiro casamento, muito jovem, gente, aos 20 anos, foi um fracasso total. Contudo, não desistiu de lutar pelos objetivos que tinha. E mesmo tendo passado 3 anos sem estudar, passou no vestibular, que naquela época era unificado, para o curso de Direito pela Universidade Católica de Pernambuco. Graças ao crédito estudantil do governo federal, que pagou integralmente o seu curso e aos seus esforços para não repetir uma única cadeira,
conseguiu, enfim, a sua tão sonhada formatura. Há 35 anos passados, fez o concurso público da Polícia Civil Pernambuco para o cargo delegada de polícia. E apesar de já ter tempo de sobra para se aposentar, continua na ativa, cumprindo a sua missão de reprimir o crime, através da lei para combater a injustiça. Hoje, a delegada tem 2 filhos, 2 netas e um marido que sempre soube respeitar a sua forma de ser, empoderada de sua vida. Com todos nós que fazemos a Escola Técnica Chico Saisse, empoderamento de mulheres e violência de gênero, com esta mulher que chega a dar assim, muito prazer em conhecer, não é? A delegada Inalva Cavendish. Que seja muito bem-vinda. E estudantes, preparem, estamos com a mulher da lei para responder muito sobre a violência de gênero e que precisamos tanto combater. Seja muito bem-vinda, Inalva. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, quando o Roberto me pediu, né, para encaminhar um currículo, daí eu preferi encaminhar um currículo um pouquinho diferente, né? Do que ter que dizer escolaridade, papapá. Não, se é para falar de empoderamento, se é para lançar um pouco de si, para levar os jovens que lutar pela vida é uma arte, ou melhor, que viver é uma arte, e que essa arte a gente só consegue com muita luta. Então, vamos ser bem franco, vamos abrir mesmo e dizer de uma forma bem clara ao público que está hoje aqui presente, que nada cai do céu de graça, né? Então, até hoje, milhares de mulheres, não só em nosso país, como no mundo inteiro, sofrem, padecem. Notícias de feminicídio nós temos todos os dias. Graças a Deus que não é toda hora, mas pelo menos quando a gente liga a televisão, sempre sai uma notícia ligada à questão da violência. Para que a gente não fique falando só disso, eu gostaria de começar a minha fala. Eu queria saber quantas pessoas, professora, tem na sala? Até o momento, 99. Opa! 99. Então, assim, eu vou começar a minha fala começando com 3 palavrinhas. Apoderamento, preconceito e subjugar. Não errei, não. Eu não falei em empoderamento, eu falei em apoderamento mesmo. O que é apoderamento, gente? Apoderamento é o ato de tomar posse de alguma coisa que não lhe pertence. Infelizmente, hoje em dia, milhares de mulheres vivem nessa situação. E isso começa numa idade bem tenra. Começa desde um namoro, né? E por que a gente não voltar mais? Vamos voltar para a infância das nossas crianças, onde muitas vezes os filhos são considerados como propriedade dos pais. E isso não é verdade, né? Filhos são seres iluminados que vieram ao mundo para que a gente educasse e guiasse para a vida. Mas ele não pertence a gente. Quando essa criança cresce, ela passa a ter relacionamentos com amigos, amplia o seu ciclo social, surge o primeiro envolvimento emocional, e tanto em um grupo quanto outro. Pode acontecer também a questão do
apoderamento. Um coleguinha, eu não sei se aqui alguns dos participantes já passou por isso, mas uma coleguinha fica com raiva de você porque você é mais amiga de uma outra colega do que dela, porque você falou com fulano e não falou com ela. Isso acontece. Uhum. O namorado, né, ou a namorada, vamos falar dos dois gêneros, né? O namorado ou a namorada que acha que tem o direito de ter controle total sobre a vida daquela pessoa que está ao seu lado. Isso não é amor, isso é apoderamento, não é? Então, essa ação de se apossar de alguém é uma das coisas que leva à segunda palavrinha que eu trouxe para a gente verificar, que é a palavra preconceito. E por que a questão do preconceito? Principalmente aqui, voltada à questão mulher, nós sabemos o quanto todas nós já fomos vítima dessa questão. Já fomos vítima de um tipo de discriminação. Eu não, eu nunca passei por isso. Não, você acha mesmo que você nunca passou por um tipo de discriminação? Que você nunca sofreu uma espécie de preconceito? Liga, eu acho que você está bem distraída. Qualquer mulher, qualquer uma, já passou por uma situação desse tipo. Pode até não ter notado, mas pode, com certeza, naquele momento, de uma forma ou de outra, se sentir machista. Tá? Esse preconceito, gente, vem desde a nossa origem, vem desde o nosso sistema patriarcal, onde a mulher, para fazer qualquer coisa, dependia de tudo, que seu pai autorizasse, quando casava, que seu marido autorizasse. Mulher não podia andar sozinha, mulher não podia votar, mulher não podia expressar opinião. Mas vamos voltar para a infância. Eu não sei se vocês se lembram, porque a época de vocês já foi uma época bem melhor do que a minha. Na minha época, por exemplo, quando adulto estava falando e uma criança, assim, tipo eu, né, bem metida, queria se meter, cala a boca, aqui o assunto é de adulto, passa para lá. Na mesa éramos proibidos de falar, né? Então, isso somado a uma série de outros fatores geraram toda uma questão de discriminação contra a mulher na sua situação. Começa pelo ditado de que mulher é o sexo frágil, né? Começa desde a infância de que menina é aquela coisinha delicada que só pode ficar dentro de casa, que só pode brincar com boneca, que começa a se criar esses tipos de estereótipo, e tudo isso vai, de uma forma ou de outra, gerando toda uma discriminação, todo um preconceito com relação à questão de ser mulher. Então, o que é preconceito? Preconceito é o juízo de valor preconcebido sobre algo ou alguém. É opinião ou pensamento acerca de algo e alguém construído a partir de análise sem fundamento. No nosso caso, a discriminação, o preconceito contra a mulher, ele vem de toda uma história do nosso patriarcado, né? E esse preconceito ou essa discriminação que perdura até hoje, apesar de toda a luta, apesar de toda a vitória, né, que os segmentos de mulheres já conseguiram,
por incrível que pareça, ainda existe a insistência em subjugar, e essa é a terceira palavrinha, em subjugar o poder da mulher em ter liberdade, em ter condição de assumir qualquer cargo que um homem, em ter condição de ter um cargo mais elevado, ou de arcar sozinha com uma família, enfim. O subjugar é uma constante na vida de cada mulher. Mas aí o que é que acontece? A partir de todas essas lutas, essas três palavrinhas, né? O subjugar, o preconceito e o apoderamento, eles passaram a ser substituídos, ou pelo menos enfrentados, por essas outras três palavras também, que é o empoderamento, tá? Que é totalmente diferente do apoderamento, que eu falei antes, o empoderamento, a sororidade, que as pessoas falam, nossa, que palavra complicada, que é sororidade, e pelo feminismo, que é mais conhecido. E aí, para que a gente comece a falar sobre essas três outras palavrinhas, a gente precisa entender primeiro o que é empoderamento. Apoderamento nós ouvimos. E empoderamento, o que é? Empoderar é a ação de se tornar poderoso, de passar a possuir poder, autoridade, domínio sobre algo, passar a ter domínio sobre a sua própria vida, ser capaz de tomar decisões sobre o que lhe diz respeito. Então, foi aí que essa palavrinha veio muito a calhar com a questão de todos os movimentos de mulheres no sentido de unir forças para que tenham, ou para que tivessem, os seus direitos respeitados. Era muito comum, e por incrível que pareça, ainda é muito comum, né? E aí eu vou aproveitar o público, porque eu sei que tem alunos, tem alunas, de meninas ter uma tremenda birra com outra menina, tá? De meninas, de uma forma ou de outra, disputar. E deixa eu usar uma frase que talvez vocês conheçam, que eu detesto ela, mas que é assim: dizem que mulher não se apronta para ficar bonita, se apronta para fazer inveja a outra mulher. Isso é terrível. Mas, infelizmente, isso acontece. Infelizmente, isso acontece. E por quê? Na nossa cultura, nós fomos ensinadas a essa questão da competitividade com outra mulher. Costumam dizer que homens são muito solidários um com o outro. Isso é verdade, homens nunca foram incentivados a brigar um com o outro. Mulheres têm uma grande tendência de competir com mulheres. E quando a mulher passa a competir com outra mulher, ela passa a se prejudicar também. Ela passa a se desvalorizar. Quando uma mulher não respeita o direito da outra, ela passa a permitir que também não respeitem o seu. Tá? Saber entender, parar de criticar, parar de competir com a outra, e sim buscar unir forças, buscar entender, aceitar a outra como ela realmente é. Essa mudança de comportamento passou a se chamar de sororidade.
Então, assim, a sororidade veio para derrubar essa questão dessa disputa que poderia haver, não, que houve e que, infelizmente, ainda existe entre mulheres. A sororidade vem fazer o chamamento para que mulheres se unam, né? Se unam e que se aceitem da forma como elas são. Tá? A sororidade vem mostrar que não precisa que nenhuma mulher procure ter uma beleza estereotipada de modelos que é divulgada em todos os meios de comunicação e tudo. Não. A gente precisa respeitar as pessoas como elas são. Nós precisamos entender que cada pessoa tem o seu jeito de ser. Tá? Então, quando você começa a respeitar uma outra mulher, você começa a ter esse verdadeiro sentimento de sororidade. E a terceira palavrinha é o feminismo. Eu gostaria de deixar bem claro a vocês que o feminismo não é a mesma coisa que o empoderamento. Tá? O feminismo é uma doutrina, tá? Uma doutrina de preceitos para defender, né? Que lança preceitos para defender a igualdade entre homens e mulheres. E o empoderamento é a ação de tornar mulheres, não só mulheres, qualquer classe que é considerada como as mais vulneráveis, né? E aí a gente entra na questão da luta do movimento negro, da luta do movimento LGBTQ+, né? Todos esses movimentos, toda essa luta social precisa que os seus participantes tenham empoderamento. E você só consegue ter empoderamento quando você se conhece, quando você sabe das suas atitudes, quando você é capaz de doar um pouquinho de si para ajudar o outro. Mas vamos voltar para a palavrinha feminismo, né? Professora, a senhora me disse que tinha umas 100 pessoas na sala, não foi isso? Agora estamos com 98, exatamente. É porque sempre cai e eles Vai, voltam. volta. É. Tá. Eu gostaria de fazer uma pergunta, né? E vou aqui plagiar uma escritora espetacular, que é a Ruth. E eu vou fazer a mesma pergunta que ela fez para um grupo de advogados, para o qual ela foi ela foi dar uma palestra. A pergunta é a seguinte: quem daqui que está presente nessa reunião se considera feminista? Eu não estou com o chat aberto, professora, a senhora poderia me dizer se houve alguma resposta? Deixa eu ver aqui. Estou sim aberto, pode deixar. Eu. Estou aqui. Quem é eu? Quem pode falar? Isabelle. Profundo falar. Isabelle, Abner, Márcia. Tem algum homem aqui que se considera feminista? Algum homem? Acho que já respondeu aqui, homem. Deixa eu ver. Abner, é um rapaz. É. Deixa eu ver mais. Só o Abner. Com licença, Aham. Pode falar. é que eu não entendi direito a parte quando ela estava dizendo sobre o feminismo, coisa assim. Não entendi direito. Não consegui escutar direito, assim. Certo, Abner? Você não precisa se justificar, não, porque você disse que você se considera feminista.
Que bom. Não, eu só. A senhora poderia, por favor, repetir sobre o feminismo? Porque eu não escutei direito, não. Não Tá. escutei direito. Eu vou fazer melhor. Eu vou ler o texto da Ruth, tá? Para que vocês tenham uma noção do que é o feminismo. Isso aqui aconteceu, foi uma palestra que ela foi dar num curso de pós-graduação para um grupo de delegados, tá? E ela foi falar naquela oportunidade sobre assédio sexual. E ela, ao entrar na sala, ela olhou para a turma e perguntou: quem aqui se considera feminista? Silêncio total. Uma moça levantou timidamente o braço e 2 ou 3 caras lá atrás riram baixinho. Ela falou: ok, vou fazer 2 leituras rápidas para vocês. Segundo o dicionário Haas, da língua portuguesa, feminismo é uma teoria que sustenta a igualdade política, social e econômica de ambos os sexos. O dicionário jurídico da professora Maria Helena Diniz, feminismo significa movimento que busca equiparar a mulher ao homem no que atina aos direitos, emancipando-a juridicamente, economicamente e sexualmente. Esperei um pouquinho e mudei a pergunta. Quem aqui pode me dizer que não se considera feminista? Ninguém levantou a mão. Pois é, ela continua. Tenho a sensação de que 99% do mundo não entendeu até agora o que é feminismo. Porque se as pessoas entendessem, quase todo mundo teria orgulho de se dizer feminista. E o melhor, dizer eu não sou feminista seria algo mais feio do que dizer eu não gosto de filhote de golden. Não vou perder tempo aqui dizendo que feminista não são mulheres que não se depilam, que não usam sutiã, que não transam. Primeiro, porque ser feminista não tem nada a ver com ser mulher. Tem a ver com ser humano. Segundo, porque nunca entendi que raios que os pelos têm a ver com com o posicionamento ideológico. Terceiro, porque sutiã serve para sustentar peitos, para não para sustentar ideias. E quarto, porque eu já vi gente demais transar por causa da igreja, deixar de transar por causa da igreja, por causa de promessa, por falta de opção, por infecção ginecológica, por problema de ereção, mas por feminismo, nunca. Alguém já viu? Enfim, acho que ser feminista não é bom nem é ruim. Ser feminista é necessário. Uma vez ouvi uma amiga dizer: a mulher que diz que nunca foi discriminada, lá vai aquela frase que eu falei, ela está totalmente errada. É simplesmente assim. Não precisamos ir até o Oriente Médio, não precisamos ir até tribos africanas, não precisamos ir ao sertão do Nordeste, não precisamos ir à periferia de São Paulo, não precisamos sair de nossos bairros. O machismo que limita, que agride, que marginaliza, que ofende, que diminui, mora ao lado, dorme por perto. E agora, quem poderá nos defender? O feminismo? O mesmo feminismo que nos tornou civilmente capazes e independentes perante a lei? O mesmo feminismo que nos disponibilizou, que nos possibilitou votar e sermos votados? O mesmo feminismo que segue lutando diariamente por uma sociedade mais justa para mulheres, homens, mães, pais, filhas, trabalhadores e trabalhadoras. No século XIX, as brilhantes irmãs Brontë escreviam através de pseudônimo masculino por saberem que suas obras não seriam aceitas na sociedade se soubesse que as autoras eram mulheres. Se não fosse o feminismo, provavelmente eu não estaria escrevendo aqui nesse momento.
Nós precisamos falar sobre o feminismo com nossos amigos, com nossos pais, com nossos filhos, grandes, pequenos. É hora de falar sobre igualdade entre meninos e meninas. É hora de falar que menina pode jogar bola, ter carrinho, que menino pode cuidar de boneca. Quem não quer ter um filho feminista? Quem não quer que eles vivam num mundo de igualdade, no qual nem menino nem menina sejam massacrados pela truculência do machismo? Quando ela escreveu esse texto, foi naquela época que teve o vestibular com o tema do Enem, vestibular não, o Enem foi violência contra a mulher, vocês lembram? Pois bem, aí ela fala aqui nele fala, o tema da redação do Enem foi violência contra a mulher. Milhões de jovens tiveram que parar para pensar sobre isso. Que avanço lindo! Pensar é sempre o primeiro passo. Perceber que a questão existe, que o tema não é antiquado e que, infelizmente, as questões de gênero estão muito longe de serem superadas. A violência persiste, a discriminação no ambiente do trabalho persiste, a desigualdade salarial persiste, a discriminação com as tarefas domésticas persiste, as pequenas e não menos graves agressões machistas do dia a dia persistem. Então, a luta também tem que persistir. O feminismo não é nem da esquerda, nem da direita. Não é só para mulher, nem é só para homem. Não é ameaça, não é um estranho. Mas perceba que quando você trata os feministas na terceira pessoa do plural, excluindo-se deste rol, você está afirmando que não faz parte do grupo que prega a igualdade de oportunidade entre homens e mulheres. Pense bem de que lado você está. Se você percebeu que é feminista, fique tranquilo. Nós não contaremos para ninguém. Mas, sabe, se eu fosse você, eu sairia contando para todo mundo. Porque ser feminista é lindo, é importante, é sinal de inteligência, é de decência de qualquer ser humano. Como diz um lindo livrinho da nigeriana Chimamanda, sejam todos feministas e o mundo será melhor a cada dia. Esse texto é de Ruth Manos, uma escritora belíssima, jovem e tremendamente envolvida com as causas da mulher. Gente, minha vida também não foi fácil e agora vem o meu exemplo de vida. Pelo currículo que eu mostrei para vocês, eu tive uma infância bastante difícil. Eu tive todos os motivos do mundo para me acomodar à situação em que eu fui criada, né? Mas eu tinha em mente uma coisa muito forte. Eu queria me conhecer, eu tinha um respeito muito grande por mim, eu tinha vários desafios a serem superados. E todos esses desafios e todo esse respeito que eu passei a ter por mim começou no dia do velório do meu padrasto. Quando minha mãe foi casada, eu acho que pelo currículo aí, deu para vocês perceberem a questão da minha mãe. Minha mãe não teve escolaridade e para sobreviver, minha mãe terminou tendo que trabalhar dignamente, respeitosamente, como empregada doméstica. E aí chegou um determinado ponto da vida em que ela conheceu uma pessoa que já tinha 3 filhos e que ela passou a conviver com essa pessoa. E daí o que é que acontece? Veio todo um preconceito em cima da minha mãe. Ela costumava ser feita como se fosse empregada doméstica, né, dos filhos do meu marido, e pela cor dela, aí sim é que ela era discriminada. Minha mãe, talvez ela fosse mais clara do que eu, mas ela não era branca. E como a família do meu padrasto eram todos brancos,
Minha mãe era tremendamente discriminada. E eu, tadinha, aquela menina, né? Filha da mulher que estava morando com o pai deles, era sempre a coitadinha. Até que no dia que esse meu padrasto morreu, eu lembro bem, eu no velório do meu padrasto, uma das filhas desse meu padrasto chegou assim, olhou assim, tadinha, eu tenho pena dessa daí. Ela vai ser mais uma perdida na vida. Gente, na hora que eu escutei aquilo, eu só tinha 10 anos de idade. Mas o perdida na vida me deu toda a força para eu dizer, eu sei o que eu quero. Eu quero combater essas injustiças. E foi o que eu fiz. Lutei muito. Foi difícil pra caramba. Mas eu não desisti. E aqui estou. Sou delegada de polícia. Eu lembro bem, eu sempre fui tão tinhosa com as coisas que eu queria, que quando eu entrei para a polícia, eu cheguei um dia, eu conversando com uma pessoa, eu falei, um dia vou ser conhecida como a delegada mais importante da Polícia Civil. E, assim, eu posso não ter sido a delegada mais importante, mas certamente os pais de muita gente que está aqui já ouviu falar de mim, por toda a minha atuação na área da criança e do adolescente, por todo o meu combate à violência na área da mulher vítima de violência. Aí, em Olinda, né, eu estou em Paulista agora, mas eu amo Olinda de coração, né? Aí, em Olinda, foi quando eu comecei mesmo a edificar minha carreira profissional. Cheguei aí num momento terrível, nenhum delegado queria ir para a delegacia de Rio Doce. Nenhum. Porque tinha acontecido uma morte dentro da delegacia e a população estava tremendamente revoltada. E eu digo, oba, agora é a minha oportunidade. Não queriam dar titularidade de uma delegacia a uma mulher delegada de polícia. Normalmente queriam que mulher delegada de polícia fosse ser delegada adjunta, ou seja, subordinada a um outro delegado. E, sinceramente, nunca foi muito meu perfil ser subordinada a alguém que tivesse em cima para me dar as ordens. Então, me aproveitei desse momento em que a delegacia de Rio Doce estava passando por esse clima caótico e eu me ofereci para ser delegada aí de Rio Doce. O meu chefe olhou assim e perguntou, você está louca? O pessoal quer apedrejar a delegacia. Eu disse, eu vou. É oportunidade de mostrar à população uma polícia diferente. E fui. E, sinceramente, mostrei. E foi muito bom, porque, assim, pela primeira vez eu tive a oportunidade de mostrar à sociedade uma polícia diferente. Uma polícia que não vivia, ou melhor, um delegado que não vivia trancada numa sala, protegida por um comissário na permanência, aliás, por permanente na permanência, por comissário que o representa, e pererê, parará. Não. A população começou a ver um delegado de polícia que ia para a rua, que ia conversar com os líderes comunitários, que ia conversar com os comerciantes. E foi assim, tendo esse contato direto com a população de Rio Doce, que eu passei 4 anos trabalhando aí. E quando eu saí daí, apesar de ainda, naquela ocasião, ser delegada de terceira, quando a gente entra na delegacia, na polícia, você galga cargos. Então, você entra como delegado de terceira, você passa para a segunda, depois você passa para a primeira, para poder você ir para a especial. Tá? Isso são promoções que melhoram financeiramente
e melhoram no teu poder de ter locais melhores para trabalhar. Pois muito bem. Depois de 4 anos trabalhando em Rio Doce, ainda como delegada de terceira, eu fui convidada a sair daí de Rio Doce para ir comandar uma delegacia especializada, onde, naquela época, somente delegado especializado, que era o último nível da carreira, tinha condição de assumir. Eu fui trabalhar com o tráfico de entorpecentes, lá na Avenida Liberdade. Quando eu cheguei na delegacia de entorpecentes, eu me deparei com uma situação caótica. E foi onde eu consegui ver um lado feio da instituição que eu amava tanto, que eu briguei tanto para estar nela. Eu descobri que em várias delegacias tinham policiais que eram traficantes de droga. Quando eu digo traficantes de droga, porque, para mim, se você vende, você está traficando. Tá? E isso causou em mim um impacto muito sério, porque eu sempre levei a minha profissão muito a sério. Tá? Eu não entrei na polícia para ser bandido. Bandido já tinha lá fora. Eu entrei na polícia para combater bandidos. E aí eu não admitia ter que trabalhar com bandidos. E o meu grande choque foi que um dos meus chefes era uma das pessoas que ia para a delegacia em que eu estava aguardar propina de traficante. E quando eu soube isso, eu procurei o superior máximo, que na época era chamado secretário de Segurança Pública, e relatei para ele que eu não tinha condição de continuar ali, porque só tinha 3 opções. Ou eu fechava os olhos, né, e fazia de conta que eu não estava vendo e aquilo não era o meu perfil, ou eu me juntava a eles e passava a ser tão corrupto quanto eles, e aquilo não era meu perfil, ou eu denunciava todos eles e eu seria morta. E isso eu também não queria. Então, quando eu falei isso para o meu secretário, ele falou, mas foi justamente por isso que a gente colocou você aí. Eu queria que nós colocamos aí você para combater. Eu disse, mas eu não posso combater esse tipo de crime. Trabalhar com tráfico não era problema. O meu problema era trabalhar com a corrupção dentro da minha instituição. Entendeu? E aí foi quando, finalmente, depois de muita luta, eu consegui sair da área de entorpecente e fui, até mesmo contra a minha vontade, trabalhar com crianças e adolescentes vítimas. E por quê contra a sua vontade? Porque naquela época eu tinha preconceito. Eu trabalhar com trombadinha, eu quero lá saber disso, é assim que todo mundo olha, é assim que todo mundo vê, né? É que eles se ferrem que todo mundo quer. Mas ninguém lembra, ninguém sabe o que foi que aconteceu com a vida daquele delinquente, daquele marginalzinho, para que ele se transformasse no que ele conseguiu se transformar. Pois bem, lá fui eu trabalhar com crianças vítimas de violência e, consequentemente, pegava todo um lado de adolescente infrator. E foi ali que eu tive a minha maior lição de vida. Foi na violência que aquelas crianças sofriam e eu me vi várias vezes. Tá? Foi ali, talvez, que eu me humanizei muito mais enquanto profissional de polícia. E daí, depois que eu saí de lá, eu fui para várias outras delegacias, mas eu resolvi que eu iria fazer uma especialização em violência doméstica. Eu fiz uma pós-graduação em Direito Penal e, em seguida, fiz uma especialização pela USP em Violência Doméstica. Porque o tema é muito amplo,
quando você acha que você já viu de tudo a título de violência que é praticada contra um ser humano em desenvolvimento, você se ilude, você não viu. Ainda tem muito mais para você aprender. E essa violência vai subindo, vai subindo. E eu fui subindo também. Eu digo, opa, trabalhei com criança, agora eu quero trabalhar com mulheres. E fui também, mais uma vez, quebrando mais um preconceito meu. Porque eu também pensava que mulher apanha porque quer. Né? Como é que a mulher pode continuar com um cara que bate nela? Se ela está com ele é porque ela quer. Mentira! Mentira deslavada. Ninguém tem o direito de julgar uma mulher e dizer isso, porque só quem sente na pele é que sabe o que vive. Tá? Milhares de mulheres vivem sob um sistema de violência tremendo e que muitas vezes não veem, não conseguem enxergar as perspectivas de vida que elas têm. E elas têm? Têm, claro que têm. Mas elas precisam de ajuda para enxergarem isso. E muitas vezes, a maioria das pessoas, no lugar de ajudar, resolve simplesmente criticar e virar as costas. E aí foi trabalhando com mulheres vítimas de violência que eu completei a minha especialização e muito me honra ter trabalhado nessas duas áreas, onde veio reforçar todo o meu conhecimento sobre mim mesma. Veio reforçar o meu sentimento de que eu entrei na polícia para combater a injustiça. E essa é a minha história, esse é o meu exemplo que eu trouxe hoje para vocês, para falar do meu empoderamento enquanto mulher. Estou aberta a perguntas se alguém quiser fazer. Estamos extasiadas e extasiados, né? Com a sua história. Eu gosto e peço permissão a Suzana. Suzana, você é Suzana, né? Você quer falar, Suzana? Ou quer que eu leia aqui o que você escreveu para a Inalva, para a delegada Inalva? Eu vou ler, então. Inalva, recebo os meus parabéns por ter se tornado uma delegada comprometida com o combate das injustiças sociais. Parabéns por ter se tornado uma mulher consciente do seu empoderamento. Empoderamento que foi conseguido por meio da educação. Educação gera conhecimentos, que gera poder, que torna as pessoas empoderadas. Parabéns, minha querida. Que Deus te proteja na sua luta diária. E aqui temos várias palavras aqui dos meninos, perfeita, maravilhosa. Agora eu quero ser delegada, ser policial ou delegada, a Ingrid falou. Gente, vocês precisam falar aqui para ela, não deixe só no chat, não, porque só é a minha voz, né? E outros concordando com Ingrid, aí outro diz, mas minha mãe tem medo. Meu Deus, que inspiração de vida. Né? Nossos objetivos estão realmente sendo alcançados, não é? Com esses 31 dias de vivência com mulheres incríveis, inspiradoras, seja na pesquisa ou nas nossas palestras, né? E aí todas vêm com uma história fantástica e você nos surpreende hoje com... Eu acho que eu vou confessar uma coisa, eu tinha vergonha de dizer que eu era feminista e agora jamais eu vou ter. Porque por mais que eu lesse, eu nunca tive essa visão que você apresentou hoje. Muito grata a você por isso. Muito grata mesmo. Emily, que incrível. A história da senhora é muito inspiradora. Foi uma honra ouvir tudo isso, inspiração. A Abner diz, o adjetivo ponderadora encaixa bem nessa palestra. Eu queria que a Abner falasse. A Abner é um exímio, ele fala muito bem, certo? Abre o microfone. Quero lhe diz que mulher inspiradora. Outro que eu não sei aqui o nome, duas profissões que amo muito: policial, delegada e médica. Amo de coração.
Eu sempre amei essa área, Ingrid, né? Mas, Abner, abre o microfone, Abner. A Inalva quer ouvir vocês, minha gente. Eu não acredito que estão Eu conversando, não. Eles queria estão pedindo para abrir a perguntar câmera, para a viu? delegada Oi. se justamente quando ela falou sobre como a gente é julgada como mulher e tudo mais, principalmente na área que a senhora exerce, mas quando a senhora decidiu que iria trabalhar com o direito ainda muito jovem, como as pessoas que estavam no seu convívio, até mesmo amigos, reagiram à sua decisão? Bom, é Ingrid, que está falando? Vivian. Não, é Viviane. Vivian. Vivian. Ô, Viviane, vê só. Quando eu decidi que eu ia fazer direito, no currículo diz lá que era 10 anos, né? E foram com 10 anos mesmo, que foi justamente quando aconteceu esse evento da morte do meu padrasto e do incentivo que, sem querer, a filha dele me deu, dizendo que eu seria mais uma perdida na vida. Né? Então, foi ali que eu decidi que eu iria combater as injustiças. E, para mim, uma das formas próprias para combater a injustiça é através do direito. E, obviamente, que quando eu disse isso, as pessoas pensavam que era um delírio de criança, né? Um sonho de criança. Só que esse sonho foi crescendo. E, quando eu consegui me formar, interessante é que eu passei a minha luta todinha, na verdade, o que eu queria, eu associava a figura do direito com a figura do advogado, né, com o profissional de advocacia. E aí eu ainda estava na faculdade quando um colega meu chegou e falou assim, Nalva, vai abrir concurso. Eu estava terminando o curso de Direito. Vai abrir concurso para a Polícia Civil. Você não quer fazer, não? Eu, polícia? Tá doido. Aí ele me falou, Vivian, duas palavrinhas que naquela época, eu, como mulher já casada, você lembra que eu falei no meu primeiro currículo que meu primeiro casamento foi um fracasso? Pois é, foi sim, viu? Foi ruim. E eu, casada, já com uma filha, para conseguir emprego era difícil demais, porque as pessoas não queriam aceitar. Você podia ter o melhor currículo do mundo, mas as pessoas não queriam empregar uma mulher casada e que tivesse filho, porque isso era sinônimo de problemas. Então, esse meu colega chegou para mim e falou, Inalva, concurso lhe dá estabilidade. Naquela época, eu confesso a você que eu fui com toda a garra atrás desse concurso por conta da palavrinha estabilidade. Na verdade, o que eu queria ser era advogada, e ser polícia, polícia era o lado contrário, né? Fazem, trabalham juntos, mas cada um no seu segmento. Aí eu fui e, primeiro, eu entrei na polícia como operadora e logo depois como um novo concurso, daí eu entrei como delegada de polícia. E depois que eu estava lá, claro que no primeiro mês, acho que numa das primeiras comemorações que houveram para os delegados novatos, eu vi um dos delegados lá, antigos, chamavam cardeais, dizer assim, eu não sei para que mulher na polícia. Já não basta elas quererem estar em televisão, esse negócio, é de mulher, é lavando roupa. Só que eu escutei o que o meu colega disse. E eu entrei na polícia com pouco tempo, quer dizer, eu entrei como delegada com pouco tempo, já quebrando, já comprando briga com essa pessoa. E ele teve que fazer uma retratação de público pelo que ele tinha dito, né? Porque eu entrei com ação contra ele pela injúria que ele tinha me causado. Então, a gente sempre vai se deparar com essa situação.
ter sonhos, não importa se as pessoas vão acreditar nele. O importante é que você acredite. Acredite nos seus sonhos e lute por ele. E aí você vai longe. Mais alguém? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber, quando a senhora ficou sabendo que, mesmo no ramo da polícia, a senhora iria conseguir realizar o seu projeto de ajudar, de lutar contra as injustiças, o que foi que a senhora pensou assim, quando a senhora descobriu esse fato, que a senhora poderia, mesmo não estando no ramo da advocacia, concluir o seu sonho e seu objetivo de vida? Querida, o trabalho da polícia é belíssimo. Eu amo o que eu faço. Acho o meu trabalho lindo, porque ele é que vai alicerçar a que o Ministério Público promova a ação penal, a que o judiciário, o juiz, dê a sua sentença. Se o trabalho da polícia, é difícil o Ministério Público sozinho levar em frente. Então, o serviço da Polícia Civil, tá? Nós temos 2 tipos de polícia, aliás, nós temos 4 tipos de polícia: Polícia Rodoviária, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, e aí, se brincar ainda tem mais polícia, mas vamos nos resumir só nessas aqui. A Polícia Civil é a Polícia Judiciária, ou seja, é aquela que tem por missão atuar depois da prática do crime, com o objetivo de elucidar, de favorecer a juntada de provas, de indícios e de elementos, através de um inquérito penal que será encaminhado ao Ministério Público, para que o Ministério Público decida se aquilo dali ele considera que deve se transformar numa ação, aí ele denuncia ou não. Tá? Se ele não achar que o trabalho que foi feito foi suficiente, ele manda de volta para a delegacia para que sejam feitas novas diligências, ou ele simplesmente olha assim e faz: esse trabalho não vai para canto nenhum. Mas, se a polícia não subsidiar, se a polícia não investigar, se a polícia não organizar um bom inquérito, o Ministério Público não anda. Poder Judiciário, muito menos. Então, quando eu, dentro do cargo de polícia, como eu disse, a princípio, eu até me assustei, polícia, quando eu descobri que ali era a minha vocação, foi quando... Eu vou te dar um exemplo, teria vários, mas eu posso te dar um. Na área de criança vítima de violência. O departamento em que eu trabalho ontem, que começou com o nome de DPCA, aí passou para GPCA, depois passou para DIPCA, e foram vários nomes e agora voltou para DPCA de novo. Só que, na minha época, o D significava diretoria, hoje significa departamento. Então, naquela época e até hoje, a gente trabalha com vítimas de 0 anos de idade até a pessoa com 18 anos incompleto, ou seja, pega o público de criança e adolescente. Criança, para a lei, é entendido do primeiro dia que nasce até o dia em que completa 12 anos. Completou 12 anos, de 12 anos até o dia que completa 18, é considerado como adolescente. Tá? Então, um dos casos que eu recebi lá, e esse para mim foi extremamente importante, mataram o filho de um delegado de polícia. E pegaram uma pessoa que imputaram um crime a ele. Essa pessoa tinha brigado com o filho do delegado no dia da morte dele. Só que esse rapaz, que era... ele tinha o quê? 19 anos na época, o filho do delegado tinha 17, por isso que foi para lá. Só que o rapaz, você ao conversar com ele, a conversa dele era o que a gente fala que é uma conversa coesa, é uma conversa... Ele não saía um momento sequer daquilo que ele estava dizendo. Ele tinha um raciocínio limpo,
com relação a tudo que tinha acontecido. Ele confessou a briga, ele confessou tudo, mas ele asseverava: eu não matei. E o delegado, que era meu colega, que tinha perdido um filho, ele chegou para mim e falou assim: Nalva, solta ele, não é flagrante, não é coisa nenhuma, solta esse cara, que eu vou ter o prazer de acertar as contas com ele. E eu olhei assim e disse: caramba, eu estou com uma prisão ilegal. Eu vou segurar aqui um cara que eu não tenho flagrante, mas como é que eu vou segurar? Chama a mãe. Chamei a mãe do menino. Eu digo: minha amiga, é o seguinte, acredita em mim, deixa eu tentar ajudar teu filho, deixa ele preso comigo, talvez ele preso comigo, ele seja mais seguro do que lá fora. E a mãe dele, chorando muito, concordou comigo e foi embora. Eu não vou contar para vocês como foi todo o processo de diligência, que é muito longo, muito vasto, muito cansativo, mas ela durou toda a noite. E no outro dia, de 10 horas da manhã, eu chamei o meu colega Mendes para apresentar a ele quem, de fato, tinha matado o filho dele. Para dizer a ele que, se eu tivesse feito o que ele queria, era ele que eu ia ter que prender agora. Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue fazer justiça e combater a injustiça. Entendeu agora? O quanto, para mim, é importante o meu trabalho no combate às injustiças? Espero ter Entendi, respondido. entendi, ficou muito claro. Até, tipo, a senhora não precisa nem dizer com as palavras o que representou para a senhora, mas a história que a senhora falou já deixou bem claro o que representa para a senhora, o papel que a senhora engaja na sociedade. Eu achei muito incrível, muito interessante. Obrigada pela explicação. Nada, querida. Oi, Maria Luísa. Oi, Nalva. Quando Oi. você perguntou sobre feminismo, né? Muita gente deve ter pensado assim mesmo, deve ser o contrário de machismo, né? É por isso que não queriam ser feministas, né? E, pelo contrário, o machista ele quer ser o superior, não é? Quer ter a mulher submissa. E o feminismo não, ele só quer igualar os poderes, Isso. não é? E as responsabilidades. Então, eu acredito que quando Virginia diz que nunca tinha escutado dessa forma, eu acho que muita gente aqui também nunca tinha escutado dessa forma. E eu tenho certeza que aqui a gente tem muita gente que é feminista, se não 100%. Hoje eu tenho na escola mais de 80% de estudantes do sexo feminino. Né? Então, são 181 estudantes, 146 são do sexo feminino. E a sua fala para essas jovens aqui, e para os jovens também, porque não se vive numa sociedade somente um gênero, né? Está sendo tão importante. Né? Eu acho que até eu, que esse projeto começou de uma discussão, né, que ia ser somente o Dia das Mulheres, ele está sendo 31 Dia das Mulheres. Então, em 6 gestões diferentes de escola, eu nunca vi se falar tanto em mulheres e nas competências que as mulheres têm, que precisam ser replicadas dia a dia para que essas nossas jovens e esses nossos jovens façam muita diferença nesse país que está precisando, nesse mundo que está precisando deles. Então, eu só tenho a agradecer, né? Conheço você não contou um terço da metade da sua história. Né? Vocês precisam conhecer a pessoa Inalva Regina Cavendish. Né? Ela não tem uma mulher que conhece mais de planta, pelo menos que eu conheça, do que ela. Né? E, assim, ela não tem plantas, ela tem filhos. Né? Ela diz que são as filhas dela das plantas. E, para quem não sabe, Inalva, ela fez uma doação para a escola anterior que eu fui diretor, lá em Paulista, no Janga, e ela doou um baobá, que eu digo que é um baobá com pedigree, que tem origem, tem data de nascimento
Tem tudo. E ele está lá, vai ficar para a história. E agora, Inalva, em público aqui, nós vamos precisar de muitas plantas para contar um pouco da sua história lá na escola Chico Sainz, viu? Levar ela para conhecer. Pode ter certeza que no dia da inauguração, se você estiver disponível, será a nossa convidada para prestigiar esse grande momento que é a criação dessa escola para essa comunidade de Rio Doce. É claro que a gente tem estudante de Recife, de Jaboatão, de Olinda, de Paulista, mas você com certeza vai estar presente com a gente, claro, dependendo da sua disponibilidade no dia. Não estou Tá bem, encerrando obrigada. porque não dá para ficar calado. E tem mais, minha gente. Quando eu digo que vocês precisam conhecer essa pessoa aí, ela é o coração dela, o coração não cabe dentro desse corpo, não. Né? Então, é uma pessoa que tem um coração, além de ser rotariana, né? Tem um coração que vocês não têm ideia da bondade, sem se preocupar com quem é que ela vai, com que é que ela vai ter de retorno com a bondade que ela faz. Ei, tá bom, velho. Tá bom. Tá certo? Sem contar que ela é emotiva, viu? Ela é delegada, dura, brava, né? Mas, assim, ela chora também, viu? E tem uma força para chorar que vocês não imaginam quanto. Mas, enfim, eu estaria aqui trazendo muitos adjetivos para você. Deixa eu devolver a palavra para a Virgínia, porque eu acredito que os estudantes devem ter perguntas por aí. Mas não esqueça que a gente vai precisar de plantas, viu? Obrigada. É verdade. Roubar. Escola, mas sim um show. Estão querendo roubar as filhas da delegada ao vivo. Aqui. Licença, olha. Meus queridos. Oi, Agora. licença. Eu gostei muito da palestra, mas o que eu mais gostei foi a parte que ela falou sobre ser feminista. Ela falou assim, perguntou quem aqui é feminista. Eu fiquei assim, sem responder, porque eu não sabia direito o que era feminista. Eu pensei que feminista era uma coisa ruim. Aí eu disse, eu vou esperar ela primeiro explicar, para eu dizer se eu sou ou não. Aí ela explicou direitinho. Aí eu percebi, eu sou feminista sim. Pelo menos agora eu já sei, né? Eu pensei que feminista era uma coisa ruim por causa do machismo, de uma pessoa ser machista, entende? Mas agora eu já sei, né? Era só isso mesmo. Beleza. Obrigada, Yasmin. E mais alguém quer falar? Pessoal, o microfone está aberto. Eu quero agradecer, né, sua professora Alana. Eu quero agradecer a oportunidade de ouvir você nessa tarde. Eu confesso que, primeiramente, quero me declarar feminista, dizer que sou feminista, sim. Na verdade, sempre, assim, até meus familiares dizem, muito feminista, e isso como um julgamento, como um defeito, né? E assim, agora eu tenho mais argumentos para explicar que eu não luto para ser melhor que ninguém, e nem sequer para ser igual. Também quero que respeite as minhas diferenças enquanto mulher e luto por direitos iguais. Não para ser igual ao homem, mas para ter o mesmo direito que ele, né? E as mesmas oportunidades. Então, aquela questão não da igualdade, mas da equidade, né? Que a gente tanto fala. E eu agradeço muito de ter ouvido a sua palestra. Muitos momentos me arrepiei, né, com a sua história, que realmente é inspiradora. E eu só não podia deixar de falar que toda a palestra eu vou mudar de profissão. Já fui farmacêutica aqui, agora não é que eu queira ser, mas eu acho que é importante você ter a luta, né? Enquanto professora, eu acho que eu posso lutar também pela justiça.
e acho que essa causa também me atende. E, mais uma vez, a gente, fazendo referência a uma palestra que a gente assistiu ano passado, essa geração de estudantes que estão agora nos ouvindo são uma geração que precisam de uma causa para lutar, né? Foi isso que foi dito na palestra, e acredito que essa é uma das causas que pode ser, né, defendida por vocês, como tantas outras. Então, escolham a sua causa e façam desse mundo, né, um mundo melhor, com menos histórias como a sua, mas com mais pessoas como você. Obrigada. Obrigada. Gina. Oi, Bill, pode falar, Bill. Depois eu leio aqui o chat. Dá uma palavrinha também, Gina. Primeiro, eu quero agradecer ao professor Roberto e a você por trazer uma pessoa tão inspiradora para essa palestra, para esse momento, né? E parabenizar a doutora Inalva pela pessoa que ela é. Eu me chamo Severino Bill, sou professor e coordenador dessa escola, da Escola Técnica Chico Sainz, e estou curtindo muito esses momentos que a escola está proporcionando. Trazer a senhora, no momento que a escola comemora, né, o mês da mulher, com mulheres inspiradoras, a senhora com uma história dessa, como ser humano, como profissional, olha, é muito bom. E outra coisa, né, a justiça e a polícia existe para a sociedade porque a sociedade precisa, é necessário. E a gente sempre acha, principalmente os jovenzinhos que estão vindo aí agora, né? A gente sempre acha que a justiça, a polícia, é quem vai resolver um problema que a gente não teve condição de resolver diretamente ali. Então, vou buscar a justiça, vou buscar a polícia. É como se vocês fossem nosso super-herói. É como se vocês fossem o nosso super-homem, a Mulher Maravilha, não é? Porque vão resolver esse problema para a gente. E é muito bom saber agora, nesse instante, que esse nosso super-herói não nasceu em um berço de ouro, com tudo já direcionado, com alguém que já colocou ele lá para ele ser esse super-herói. Não, ele também teve necessidades. Também veio de família pobre, humilde, viu? E fez acontecer, estudou, tem foco, buscou, aproveitou as oportunidades e é um ser humano de sucesso. É isso que a gente quer, nesse instante, dizer para os nossos estudantes. Olha aí vocês, jovens, como a professora Lana disse, vocês precisam de uma causa. Olha aí a causa profissional. Olha essas palestras inspiradoras. Então, eu quero, né, com tudo isso, agradecer a senhora por nos inspirar, viu? Muito obrigado. Obrigado, Virginia. Obrigado, professor Roberto. Obrigada, professor. Tem mais recados aqui, viu, Inalva? Querida Inalva, você é um exemplo para nossos jovens. Mulher determinada e apaixonada pelas causas sociais. Não se curvou aos preconceitos clássicos de uma sociedade ainda machista. Parabéns. Foi a professora Ieda Lituac que falou. Viviane Batista diz: obrigada por esse momento tão esclarecedor e ímpar em nossas vidas, delegada Inalva. Você é show. E ainda fez coraçãozinho e carinhas aqui sorrindo. Ingrid, delegada Inalva, muito obrigada por esta tarde. Aprendi bastante. Você nos inspirou muito. Você é maravilhosa. Exatamente como o Bio está falando, muitas vezes a gente desanima e achamos que não vamos conseguir. A senhora é uma inspiração. Larissa falou, uma mulher realmente inspiradora e determinada, um exemplo para todos, mostrando que não devemos desistir nem mesmo diante ao preconceito. Mulher incrível, com coraçãozinho e palmas.
E Eda disse, meu computador de mesa está com problema na placa de som, por isso que ela não falou, mandou um recado. Tá certo, Eda. Jéssica, obrigada por essa inspiração, delegada Inalva. E Eduardo disse, muito top, professora. Muito feliz com todos os comentários, a participação dos estudantes também, muito boa hoje, porque mesmo que eles não abram, não é, a câmera, mas eles ao menos estão falando, e isso é maravilhoso. A gente quer isso mesmo, que eles interajam e que a gente, a cada palestra, se inspire mais, que a ideia é essa, verifique que mulheres, vamos dizer assim, comuns, né? Mulheres do nosso dia a dia e como o Bill falou, que não nasceram em berços de ouro, porque todos que vieram até agora têm esse histórico e de muita luta, de muita determinação e a gente compreendendo o significado real da palavra empoderamento feminino, né? É muito utilizado erroneamente e a gente está aprendendo a cada encontro, não é? Esse verdadeiro significado do empoderamento feminino e do feminismo, né? Isso é fantástico e a gente aprende a cada dia, a cada instante. Né? Alicia está dizendo, delegada Inalva, excelente palestra, aprendi muito com você. Mais alguém quer falar? O microfone está aberto antes do professor Roberto encerrar. Virgínia. Pois não. Acho que a Helena está mandando aí alguma coisa. Antes do Roberto encerrar, eu só voltaria a alertar os meninos, não só os meninos, mas nós também, né? Nós que chegamos a uma certa idade da vida e que achamos que, e agora? Já fiz tudo? Vou parar? Não, para não. Você sempre tem algo a mais para fazer, tá? Você sempre pode dar um pouquinho de você. Então, não pare nunca. Continue a sua vida. E vocês, meninos, não desistam nunca. Vale tudo acreditar nos seus sonhos. Verdade. Uma das coisas iniciais dessa discussão, né, de por que trazer essa temática o mês inteiro, é porque também a gente viu, junto com a professora Alana, alguns temas que os estudantes estavam querendo discutir, e um deles foi justamente a questão da depressão, não é, da ansiedade, né, tipo da falta de propósito, não é? E mediante isso nós conseguimos trazer mulheres que inspiram, não é, para que todos os nossos estudantes possam não desistir, como você está dizendo, né? Em meio a essa pandemia inteira, mas a gente está conseguindo trabalhar, trocar ideias, aprender, nós estamos conseguindo nos renovar, não é? E eu aprendi isso com o estudante Abner, eu gostaria até que ele falasse, mas ele está caladinho, não vou mexer com ele. Deixá-lo bastante à vontade, mas foi um aprendizado, não é? E aí a gente está se renovando a todo instante para poder compreender essa nova geração, né? Essa geração Z, já que eu não sei nem se nós somos a Y, a X, né? A X, e eles já são Z, né? Mas, assim, o bom é que nós também... Eu acho que a gente está lá na A, na B, por aí, professora. Nós estamos nos inspirando, não é? A professora Sandra disse, foi muito inspirador ouvir você, Inalva. Com certeza estou renovada com a forma com que você traz os conceitos que nos norteiam na forma como a mulher é vista em nossa sociedade, não é? E Helena também disse, obrigada, delegada Inalva, pela riqueza de informações, gratidão
pela maravilhosa história de vida. Suzana complementa: Inalva, recebo os meus parabéns por ter se tornado uma delegada comprometida com o combate das injustiças sociais. Parabéns por ter se tornado uma mulher consciente do seu empoderamento. Eu acho que eu já tinha lido, não foi? Empoderamento que foi conseguido por meio da educação, a educação que gera conhecimentos, né? E isso fica bastante gritante, essa partezinha da fala de Suzana, né? Educação, empoderamento que foi conseguido por meio da educação que gera conhecimentos, que gera poder, que torna as pessoas empoderadas, né? Então, essa fala mostra muito todo esse nosso trabalho, a meta que a gente realmente quer alcançar, que mesmo que estejamos em casa, com toda essa situação, mas que os nossos estudantes não desistam, que os nossos meninos e meninas, nossos queridos e queridas, nossos estudantes não desistam, não é? Está sentindo falta de ver o amiguinho, a gente também está sentindo falta, né? A gente também está sentindo falta do abraço, mas vamos aprender a acolher de outra forma, né? E não nos tornarmos sozinhos, isolados, e não desistir jamais. Eu acho que ficou bastante clara essa sua mensagem, né? De senso de justiça, não só para o outro, mas para a gente também. Então, muito grata por toda esta oportunidade. E, nesse momento, eu passo a palavra para o professor Roberto, para os agradecimentos finais. Eu tenho até medo agora de falar alguma coisa e estragar tudo que foi feito. Né? Porque, assim, as palestras, a gente já teve uma escritora, poeta, né, uma secretária executiva de educação profissional, né, e agora você, enquanto delegada, inspirando aí os nossos jovens e os nossos adultos também, né, a brigar mais pela questão da igualdade, entendendo que feminismo é isso mesmo, né, então isso deve estar muito fortalecido na cabeça de muitos jovens. Então, Inalva, como eu disse, eu vou ficar aqui tecendo inúmeros elogios, inúmeros adjetivos, porque eu tenho a oportunidade de conhecer você de perto, tenho a oportunidade de conhecer a sua família de perto, né? Então, isso, para mim, é só o reflexo da pessoa que você é. E estamos muito felizes em recebê-la, e, nesse momento, agradecê-la de coração pela palestra maravilhosa, para os nossos jovens, para os nossos professores, para a nossa equipe gestora, para o nosso time chamado ETE Chico Sainz. Muito obrigado. E aí, eu peço aos meninos aí que possam abrir os seus microfones e dizer obrigado aí à nossa delegada Inalva. Obrigado, delegada. Obrigada, delegada. Obrigada. Obrigada, delegada. Obrigada, delegada. Agradecida. Obrigada, delegada. E amanhã a gente tem mais, viu, minha gente? Amanhã temos uma mulher que é deficiente física, mas que nem por isso desistiu de nada, não é? E aí a gente tem mais história para contar, mais inspiração para as nossas vidas. E vocês vão descobrir coisas que vocês dizem assim, eita, eu nem sei fazer, mas ela faz. Estou ansiosa.